Sejam muito bem-vindos ao ciclo de matrículas Formação Arco que Impulsiona. Eu me chamo Joyce, faço parte do time de marketing da Arco Educação e é um prazer estar aqui com vocês para uma imersão num tema essencial para as nossas escolas, a campanha de matrículas. E é claro que eu não poderia estar aqui sozinha nessa jornada. Quer se apresentar, Gabs? Boa tarde, escolas! Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel, também do time de marketing da Arco Educação, e hoje vamos conduzir juntos essa conversa sobre campanha de matrículas, um tema estratégico e fundamental para o sucesso de qualquer escola. Antes de qualquer coisa, vamos passar algumas orientações importantes, então pega o caderninho e a caneta para não esquecer de nada. Nos próximos 5 dias, a gente vai estar aqui juntos, sempre no mesmo horário, às 14 horas, horário de Brasília, para trazer temas importantes que vão apoiar a sua escola no planejamento da sua campanha de matrículas. Então organiza a sua agenda para não perder nada. Vale lembrar que essa formação foi pensada especialmente para a sua escola, então a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, ao final da formação, nós vamos compartilhar um QR Code que vai te direcionar para a nossa pesquisa de satisfação. Não deixe de responder. Perfeito, Gabs. Ao longo da semana, você terá acesso a especialistas do mercado, casos reais, materiais aplicáveis e ideias que funcionam de verdade no contexto escolar. Vamos falar sobre estratégia, comunicação, engajamento das equipes, jornada da família, tudo com um objetivo: te ajudar a construir uma campanha de matrículas mais eficiente, bem estruturada e com muito mais resultados. Sabemos o quanto essa etapa é fundamental para o crescimento e a sustentabilidade das nossas escolas parceiras. Por isso, não poderíamos começar nossa formação de um jeito diferente. O tema de hoje é planejamento eficiente. Bom, então sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro dia de formação. Olá, gestores e gestoras das nossas escolas parceiras. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante para o dia a dia de vocês, que é o processo de captação e de retenção de alunos, o processo de matrícula. Eu sou Bruno Rodrigues, eu estou há um pouco mais de 5 anos aqui na Arco Educação e hoje eu atuo como gerente de relacionamento estratégico. E eu tenho o grande privilégio de poder conduzir e mediar esse bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Lucas Faleiros, mais conhecido como Faleiros, que atualmente é o diretor de sucesso do cliente aqui do Isaac, mas com mais de 6 anos somente aqui na Arco. Para eu começar esse bate-papo, eu queria, para quem muita gente não sabe, mas o Faleiros ele também já atuou como diretor de escola. E eu queria começar te perguntando, te dando as boas-vindas e te perguntando como foi esse processo para você, você que viveu na prática um processo que ele é tão importante para o dia a dia das escolas. Vamos começar por aí. Bora! Obrigado, Bruno, pela introdução. Prazer estar aqui do seu lado também. Espero que seja super rica essa troca. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, Nossa primeira aula da semana formativa. Espero que seja muito rico aí para todos vocês, que vocês saiam daqui cheios de ideias e de insights de como fazer uma matrícula de super sucesso. Então, vamos falar de um tema que eu particularmente tenho um apreço muito grande. Eu acho que é um tema que eu tenho bastante experiência. Eu fui diretor de escola antes de estar aqui na Arco, então tive a experiência do chão de escola e eu era responsável por esse processo nas escolas que eu liderei. Então eu sei o quão desafiador ele é e acho que no pós-pandemia se tornou ainda mais desafiador, vem se tornando cada vez mais desafiador, por vários motivos que a gente pode até falar um pouquinho. Mas eu acho que é um processo que cada vez mais ele é contínuo. A gente está falando aqui em agosto, de planejar, de pensar estratégia, e algumas escolas já começam a executar a matrícula, mas ele cada vez mais é um processo que não acaba nunca. No primeiro semestre é um semestre que a escola faz muita pesquisa, entende o que aconteceu, satisfação das famílias, mas muitas escolas, inclusive, conseguem captar alunos ao longo do ano todo, Tem conseguido manter o processo vivo o ano todo. E já tem antecipado cada vez mais esse processo. E a antecipação, com certeza, a gente vai falar, é uma tendência muito forte e a gente, pelo próprio Isaac, inclusive, a gente conclui que quem antecipa mais consegue rematricular mais, consegue reduzir até a inadimplência. Então, assim, já dando alguns spoilers do que a gente pode falar aqui hoje, esse é um tema que acho que é super importante e espero que a gente possa contribuir aí para todos os gestores de conseguirem ter um processo de muito sucesso de matrículas. Eu acho que pegando esse gancho que você falou, de um processo bem sucedido, se você tivesse que organizar todo esse processo de captação, de retenção de alunos em alguns pilares,
quais que você acha que seriam os pilares estruturantes para isso acontecer de uma maneira positiva? Legal. Eu acho que toda vez que a gente pensa em matrícula, é bem comum que as pessoas pensem que precisam fazer um bom planejamento e depois executarem bem esse planejamento, né? Elas pensam basicamente nesses dois pilares. E a gente está no momento, que agora é agosto, onde em geral as escolas estão ainda se planejando, né? Acho que tem um tema de precificação, um tema de calendarização. Mas eu queria trazer, na verdade, acho que o ponto essencial, antes dessas duas coisas, que é a estratégia por trás. Que é primeiro pensar um pouco o que você tem que fazer, antes de começar a planejar o que você vai fazer, né? E o porquê você quer fazer aquilo, né? Então, eu acho que todo o processo de matrícula muito bem executado e que tem sucesso, eu vejo que ele tem muito forte esses três pilares. Então, é pensar muito a estratégia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois planejar com muita cautela também, com bastante diligência, para que, né, quando você comece a executar, as coisas já estejam, de fato, o mais claras possíveis. Então, entrando um pouco na estratégia, até queria trazer um conceito que eu acho que é muito interessante aqui, que foi criado pelo Papa do Marketing, pelo Philip Kotler, que são os 4 Ps, né? Que basicamente, se a gente traduzir, né, os 4 Ps são produto, preço, praça e promoção. Mas o que isso significa para o mundo das escolas, para o mundo das instituições educacionais? Na minha visão, a gente consegue traduzir basicamente que produto é o posicionamento da escola, são os diferenciais que ela traz. E pode parecer óbvio, mas eu acho que esse talvez seja um dos principais gargalos do processo de matrícula. Ter a clareza dos diferenciais, a clareza do posicionamento. Por que a sua escola é diferente das outras? Por que a sua escola tem um bilíngue melhor? Né? Quando você já fez isso, né? O exercício de olhar as redes sociais. Quando você compara, às vezes, duas escolas que você sabe que são muito diferentes, porque você conhece aquelas escolas, às vezes as redes sociais não tangibilizam isso. Às vezes o site não tangibiliza isso. Então acho que esse é o primeiro ponto, é o produto que você oferece. O segundo ponto, a gente fala de preço, né, que se traduz muito na mensalidade, mas não é só isso. É a estratégia de desconto, é a estratégia de pacote, né, que a gente fala que é o preço da mensalidade combinado com o preço do material, combinado com o preço dos outros produtos. A gente vai falar um pouco também sobre isso. Praça, né, que a gente pode traduzir de como a escola endereça o processo de matrícula, onde ela divulga, onde ela capta aluno, onde ela garante que esse processo acontece e por onde esses alunos, principalmente os novos, estão vindo. Mas mesmo a rematrícula é importante pensar como é que você distribui a rematrícula, em que momento, tem contrato digital ou não, você cria uma facilidade ou não, tem burocracia ou não no processo. E o último, que aí acho que é muito óbvio quando a gente pensa matrícula, que é o processo de marketing, né? Que é a campanha, que é a divulgação, que é a criação das peças, que é a criação dos materiais e definição de investimento, onde você vai posicionar a sua escola. Então, eu acho que quando a gente pensa esses 4 Ps traduzidos para o nosso mundo, a gente entende um pouco ali da estratégia. Quando a gente entra no planejamento, e aí depois a gente vai detalhar um pouco mais isso, aí a gente está falando de coisas que são mais comuns das escolas de pensarem sobre, né, que a gente está falando de olhar um pouco o histórico, pensar os incentivos e metas, pensar a calendarização desse processo, que é super importante, e os recursos. Mas veja que são muitos elementos que, se a gente destrinchar, e a gente vai fazer isso aqui hoje, demandam um nível de esforço prévio bastante grande. Eu diria que a parte que deveria demandar mais tempo e mais recurso da equipe da escola é no planejamento. Porque é ali onde você se prepara para ir para a rua, né? Ou para começar a falar com a sua família. Porque eu acho, Bruno, que a gente sabe bem isso aqui até na Arco, né? A gente faz muito isso todo ano, né? A gente se prepara muito para os processos de atendimento das escolas, quando elas começam as aulas, ou para os nossos processos de vendas, né? Quando a gente começa a visitar as escolas. Depois que a coisa começa, é um processo diário muito intenso e muito dinâmico. Então, se você não está com um planejamento bem feito, a chance de você começar a desviar a rota, né? E aí até o GPS é uma boa analogia, né? Começar a se desviar e se perder e não saber onde você está é muito grande. E aí, né, depois a gente entra na execução, que é onde de fato a coisa acontece. E quando a gente pensa em execução, aqui eu acho que o mais senso comum execução é fazer um bom processo de atendimento, né? Então, o pai que está procurando saber da escola, atender muito bem ele e garantir que a rematrícula aconteça de forma fluida, simples e fácil. Mas eu acho que tem alguns elementos adicionais. Eu acho que os ritos e rotinas que a escola tem são muito importantes, a gente vai falar disso. Ter os números na mão, e quais são esses números, o que você tem que acompanhar, eu vou trazer um pouco de conteúdo sobre isso. A presença da alta liderança no processo,
porque eu acho que na medida que as escolas vão crescendo, elas começam a delegar, elas começam a ter equipe para isso, e é ótimo, né? É importante que o mantenedor não fique dependente, a escola não dependa do mantenedor, da liderança para o processo acontecer, mas eu acho que o processo de matrícula hoje em dia ele é tão sensível, tão importante que a presença da alta liderança é essencial. E o que eu chamo de melhoria contínua, que é, legal, planejei muito bem, tenho aqui o melhor planejamento do mundo, mas isso não significa sucesso. Mesmo que você execute muito bem ele, porque vão existir muitos aprendizados ao longo do processo que deveria fazer você refletir sobre o que está acontecendo na prática, na realidade, e recalcular as rotas, como a gente falou, né? Às vezes você está numa viagem e o Waze fala, recalculando rota, encontrei uma mais rápida. E isso é o que deveria acontecer. É impossível a gente ter um processo que comece e termine igual, sem ter oportunidade de melhoria ao longo do caminho. Então, aqui é um pouco do início aqui do que eu queria trazer, né, como é que a gente pensa esses 3 pilares, destrincha, e aí a gente vai falar um pouco, né, como é que a gente articula a equipe aqui para dividir as tarefas, priorizar, né, saber definir muito bem os momentos de cada uma dessas coisas, mas eu acho que quem ainda não está pensando nisso, dá tempo, fiquem tranquilos, eu acho que eu vou tentar trazer o máximo de dicas práticas, e eu acho que o mais legal dessa semana é que vocês vão ter aí vários outros conteúdos ao longo da semana, inclusive aprofundando esses temas aqui, né? Eu acho que, no fim, seria impossível a gente aqui em 1 hora dar uma fórmula perfeita de sucesso, mas eu acho que eu quero que vocês saiam daqui o máximo possível com a consciência do que vocês têm que olhar, para que depois vocês se aprofundem, né, e consigam ter ali cada um desses pontos bem desenhados, bem planejados. Então acho que é um pouco disso que eu acho que as escolas deveriam estar preocupadas quando a gente pensa o processo de matrícula como um todo. É óbvio que cada um desses pontos aqui vai demandar, obviamente, uma série de aprofundamentos que a gente pode conversar um pouquinho aqui. Na introdução super rica, e logo antes você começa falando de uma coisa super importante, que é, muitas vezes as escolas se apegam aos 2 segundos pilares, aos 2 últimos pilares que você trouxe, planejamento e execução, mas acabam não se aprofundando tanto no primeiro, que é a estratégia. Talvez porque a estratégia ainda é vista como uma coisa muito distante, uma coisa ali muito etérea. Eu queria que você aprofundasse um pouco na frente de estratégia, né? Como que os nossos gestores aqui que estão nos acompanhando conseguem entender a estratégia e de fato usar como uma alavanca prática para esse planejamento, para essa execução acontecerem de uma forma ainda mais estruturada mesmo, né? Ainda mais bem sucedida. Perfeito. Vamos tentar entrar então em cada um desses pontos e trazer reflexões práticas do que vocês podem fazer. Vamos lá para posicionamento e produto, né? Quando a gente fala do primeiro P ali, posicionamento. Em geral, algumas escolas pensam, posicionamento eu tenho minha missão, minha visão, eu tenho minha proposta pedagógica, eu sei meus diferenciais, eles estão relativamente claros aqui, mas eu acho que todo ano isso precisa ser revisitado. Não que necessariamente ele precisa ser alterado, o posicionamento. Pelo contrário, eu acho que uma escola que todo ano muda o posicionamento, acho que alguma coisa está errada. Mas revisitar é pensar como está sendo comunicado e percebido. Então acho que a primeira coisa muito óbvia que eu acho que tangibiliza muito o resultado de repensar posicionamento é fazer perguntas muito simples. Quais são os nossos diferenciais? Listem. Vamos sentar aqui, equipe pedagógica, quem realmente entende da escola, vamos listar. Se a gente fosse tirar de cabeça, quais são os diferenciais? Primeiro que se já não tiver consenso, isso é um ponto. Vamos discutir e vamos escrever. Então, vamos ter aqui os nossos diferenciais listados. Mas acho que o primeiro exercício que eu acho que é o mais produtivo desse processo vamos agora entrar no nosso site, nas nossas redes sociais e olhar o nosso folder de matrícula, mesmo que seja do ano passado, e vamos pensar, se eu fosse um pai novo que estivesse conhecendo a minha escola, e eu lesse tudo que está escrito no site, na rede social, né, se eu visse todos os posts ali, pelo menos os principais, eu conseguiria tangibilizar o posicionamento que a gente acredita que a gente tem, né? Ou seja, tá claro na comunicação, né? Tá tangível o que é esse pacote de diferencial. Então, tangível e coerente, né? Exato. Então, eu acho que não só tangível, como fácil de digerir. Então, o que eu chamo isso? Por exemplo, eu dou um exemplo sempre que eu falo disso, eu falo assim, entra na rede social, eventualmente você tem lá o bilíngue como um diferencial. Só que aí, como pai da escola, se você é um pai já atual, você quer ver as fotos do seu filho, você quer saber o que a escola está fazendo, quais foram todos os eventos ao longo do ano. Mas se você é um pai novo, você está conhecendo aquela escola, você quer saber a essência daquilo, o que de fato é diferencial do seu bilíngue.
Eventualmente é a carga horária, eventualmente é a qualidade da equipe de professores, o próprio material que a escola usa. Mas às vezes aquilo já está perdido em termos de onde aquilo está escrito, de que forma aquilo está resumido, né? Então assim, se você tem lá um stories salvo, né, do bilíngue, começa com um primeiro post resumindo o que é o seu bilíngue, para depois você, por exemplo, mostrar as fotos de coisas que você já fez ou de coisas que você faz em relação àquilo e tenta ser o menos exaustivo possível nesses conteúdos, porque obviamente os pais atuais, eles querem ter todas as fotos, saber tudo o que está acontecendo, mas um pai novo, ele quer a essência. E muitas vezes ele vai estar ali procurando 10 escolas da cidade e comparando essas escolas. Então se você não for muito rápido nessa comunicação, onde você não está presente, inclusive, nela, né? Porque a gente está ali, muitas vezes, conhecendo uma empresa nova, um produto novo, não tem ninguém me acompanhando e me auxiliando, então eu vou me autoguiar. Então pensem dessa forma, né? Como é que o seu posicionamento se tangibiliza, se ele está atualizado e se ele está direcionado para um público que não te conhece. Porque, por exemplo, o álbum de 1000 fotos que você tirou da festa junina é importante? É, os pais querem acessar ele. Só que ele deveria estar ou numa pasta no Drive que você disponibiliza o link para cada turma, Na agenda digital. ou na agenda digital, exato. Então, de um jeito que facilita para o pai atual, mas que não sobrecarrega e inunda o pai novo de um conteúdo que ele não precisa. E além de tangibilizar, ele também passa profissionalismo, né? Total. Porque quando a gente entra numa rede social de uma escola e vê que as coisas não estão organizadas, isso também comunica, né? Total. Eu acho que uma outra coisa que as escolas não pensam é na nota do Google e no Reclame Aqui. Isso é uma coisa nova, relativamente. Reclame Aqui, né? Tem escolas que já têm ali alguns comentários, mas especialmente o Google, né? Qual é a sua nota do Google? O que está escrito ali? Se você tem uma nota baixa, faça um esforço para engajar as famílias, até a própria equipe, né, os colaboradores, enfim, a sua comunidade, para que eles tangibilizem ali a satisfação que ele tem da sua escola. Imagina você como um pai novo, entrando no Google e vendo que a nota da escola é 2,5. Poxa, com alguns comentários detratores, sem resposta da escola. E às vezes os detratores, Bruno, nem são pais que estão super insatisfeitos. Às vezes assim, poxa, não consegui achar o boleto, vai lá e reclama, só que aquilo fica perdido, sem resposta, e diminui a nota. Então, eu acho que esse é o momento, agora a gente está no momento perfeito para fazer essa sanitização das comunicações e do que tangibiliza a qualidade do que é entregue. Então, acho que isso é super importante, assim, garantir que você comece o ciclo de matrículas com esse arcabouço de conteúdos muito tangível, muito claro, muito objetivo e que tangibilize a qualidade do que você entrega. De novo, aqui não é sobre mostrar algo que não existe, vender uma coisa que na verdade você não faz. É tangibilizar, né? O pai sempre vai olhar o custo-benefício da sua proposta, né? Se você é uma escola de um ticket super alto, você vai ter que entregar algo que equivale àquilo. Você é uma escola com ticket super baixo, né, que tem uma condição competitiva de preço, é o custo-benefício proporcional àquele preço que o pai vai avaliar. Então, eu digo que assim, não tente vender algo que você não é, mas ao mesmo tempo, tome cuidado para você não se subdimensionar em termos do que você faz, né? É muito mais comum, inclusive, Bruno, a gente encontrar casos de escolas incríveis que quando você entra em tudo que eu falei aqui, isso não fica claro. Você só percebe isso quando você visita a escola. Mas pensa que muitos pais só vão tomar a decisão de visitar depois de uma extensa pesquisa. E eu digo que hoje, ainda assim, o boca a boca é muito importante. Não é que o boca a boca ainda não seja, né? Ou seja, a família que indica, mas mesmo assim o pai ainda checa os conteúdos. Assim, mesmo assim ainda é importante garantir que tudo que um pai te indicou esteja tangibilizado ali em todas as comunicações. Às vezes ela pensa que quando a família chega, nossa, fiquei totalmente surpreso aqui, né? Me impressionou. A escola pode tomar como um elogio, mas na verdade aquilo é um sinal de que quantos pais deixaram de conhecer, né? Porque não estava comunicando, né? Exato, assim, né? Surpreso, por que surpreso, né? Quer dizer, se não tinha dimensão, não tinha noção. É muito comum. E eu acho que no dia a dia, assim, é muito fácil a gente se esquecer daquilo que a gente faz bem, da quantidade de coisas que a gente entrega, da quantidade de espaços da escola que podem ser tangibilizados nas redes sociais, né? E às vezes tá ali só um ângulo daquela sala, tá às vezes só uma foto que distorce o tamanho daquele espaço, então isso é muito comum. Aí quando a gente vai falar de preço, eu acho que o primeiro ponto aqui é entender como eu estou posicionado na minha praça perante o que eu entrego, não só em termos só de preço de tabela, mas ticket médio, né? Vamos falar de ticket médio aqui porque
Hoje em dia, cada vez mais, preço de tabela, na prática, não representa muitas vezes o que é a escola, porque a escola tem desconto pontualidade, ela oferece condições de desconto, tem programas de bolsa, então, inclusive, tome cuidado com comparar o seu preço com o do seu concorrente, se você está olhando para o preço de tabela dele, porque às vezes ele está, na verdade, praticando um preço muito diferente daquele. Eu não vou me aprofundar tanto na questão da precificação, mas eu acho que mais do que calcular os custos, estimar as despesas do ano seguinte, entender o que de fato você precisa de reajuste para cobrir os seus custos e despesas, eu acho que no fim essa é uma decisão estratégica de como que você capta e engaja mais famílias a conhecerem a sua escola e a sua proposta. E eu não estou dizendo que você deveria posicionar seu preço sempre o mais barato possível para atrair mais famílias. Às vezes é o contrário. Eu vejo escolas, muitas vezes, que o fato do preço delas ser abaixo do que elas estão entregando, na verdade, diminui a procura, porque o pai, muitas vezes, usa o próprio preço para entender se aquela escola tem ou não o perfil para ele colocar o filho dele. Às vezes ele está disposto a pagar 1.500, então ele nem vai olhar uma escola de R$1.000. Então, enfim, acho que é uma reflexão que tem que ter muito a ver com o posicionamento. E, obviamente, como que está a condição da praça. Não adianta você querer cobrar um preço que a sua praça não tem condição de pagar por ele. E acho que uma métrica importante é quantos alunos tiveram interesse na sua escola no último ciclo, mas desistiram de fazer a matrícula por conta de preço. Para onde eles foram estudar, até para você se comparar do tipo, tá bom, quando eu perco por preço, de fato esse pai está indo para uma escola mais barata do que a minha. Isso é algo que deveria fazer sentido, né? Então se o pai está querendo pagar 800 numa mensalidade e a sua escola cobra 1.000, é natural que ele procure uma outra escola que cobre 800. Agora, tem escola que pensa que está perdendo por preço, mas às vezes os alunos, na verdade, não estão se matriculando, mas se matriculando em uma outra escola que cobra o mesmo preço. Então não é necessariamente um problema de preço, é uma clareza do posicionamento e do custo-benefício. Então acho que preço e cobrança do valor da mensalidade é um exercício importantíssimo, mas lembrem-se que é uma variável difícil de alterar drasticamente de um ano para o outro. Você vai ter um reajuste ou de 10%, ou de 8%, ou de 5%, mas ainda assim é só uma variação ali de 5% a 10%. Então pense, quais são as condições de pagamento da primeira parcela que você vai oferecer, caso a família se matricule até tal data. Quais são os pacotes de oferta de serviço que você pode agregar. Então, uma coisa é o preço da mensalidade, a outra coisa é o preço da mensalidade com o contraturno, a outra coisa é o preço da mensalidade com o integral. Outro fator super importante, o preço do material, né? Então, como que está o preço do seu material versus seus concorrentes? É importante entender o pacote completo, ou seja, quanto que custa para a família todo aquele valor agregado, né? Não só o valor da mensalidade, que é às vezes o que a escola está mais preocupada, mas quando você coloca todos os outros itens, aquilo torna um valor muito maior. Então, eu acho que a questão do preço é um elemento importante, mas não é um elemento que você consegue alterar tanto de um ano para o outro. Então, é importante que a escola olhe para outros fatores, como a gente falou aqui, a questão do posicionamento, que, na minha opinião, é até mais importante do que o preço em si. Acho que outro ponto aqui relacionado a custo, despesa, é definir o ponto de equilíbrio. Por que isso é importante fazer no momento de estratégia? Porque você vai tomar uma decisão muitas vezes com base numa demanda. Por exemplo, eu tenho uma turma lotada, não tenho mais vagas, mas recebi aqui em uma semana 15 alunos interessados em estudar nessa série. Se eu tenho uma sala disponível em termos físicos, eu preciso tomar uma decisão, eu devo abrir ou não uma turma. Essa informação ela precisa estar muito azeitada no início do ciclo. Então eu preciso saber o meu ponto de equilíbrio, em que momento, com quantos alunos garantidos, eu abro ou não uma turma nova. Se você for decidir isso no calor da emoção, lá em outubro, com esses pais ali doidos para fazerem a matrícula, talvez você tome uma decisão ruim para a escola. E é importante que a gente não faça nada precipitado ao longo do processo, que foi o que eu falei. Depois que o processo começa, o carro já está andando, é difícil parar para refletir. E aí quando a gente fala de praça e de como a escola está posicionada, né, na praça, é importante definir ali na estratégia o orçamento que a escola vai investir em divulgação e marketing. Isso, em geral, as escolas fazem, né? Vou investir aqui R$100 mil, R$50 mil, que seja R$5 mil aqui numa campanha online. Legal, mas principalmente onde você vai investir, né? Ou seja, eu vou para AdWords, eu vou para rede social, Meta, eu vou para outdoor, eu vou para rádio. Enfim, qual é o canal que você vai investir? E mais importante ainda, para que segmento você quer atrair mais aluno?
Porque se tem uma escola que tem do infantil ao ensino médio, ela vai ter que dividir as peças proporcionalmente ao que ela quer atrair mais. Pensa, se eu tenho muito mais vagas no ensino médio, eu deveria fazer uma campanha que investe mais em peças com fotos de adolescentes e não de crianças novas. Concorda? Eu vou divulgar mais o público que eu quero atrair mais. E outra, não só a imagem que eu vou usar, mas as parametrizações do Google, as palavras-chave que eu vou utilizar, que eu vou eventualmente investir mais. Tudo isso tem que ser definido antes de começar o processo. De novo, a sua agência ou a sua equipe de marketing precisa estar muito bem orientada a fazer esse processo de investimento, direcionamento, né, para definir o planejamento e executar antes, porque você já tem essas informações. A escola já sabe onde ela tem mais vaga, onde ela tem mais dificuldade de captar. No ano passado, onde ela converteu menos. Então, talvez, no ano anterior, a escola trouxe muitos interessados do ensino médio, mas não converteu porque, eventualmente, ou ela não tinha vaga, ou o preço estava descalibrado com que a expectativa dos responsáveis, ou a proposta pedagógica não estava assim muito atrativa. Então, esse olhar para o todo, né, de pegar os números do último ciclo, entender o que deu certo, o que deu errado, e aí, a partir disso, começar a planejar, eu acho que também é bastante importante de ser feito nesse momento como parte da estratégia até antes do planejamento. Então, eu acho que se a gente fosse listar aqui algumas reflexões e boas práticas, que às vezes são simples, mas não necessariamente dão pouco trabalho, né? Você tem que investigar, pegar os números, recuperar as planilhas, acessar o CRM, se você tem um sistema, né? Acho que até conversar com a equipe. Eu acho que o momento da estratégia é o momento que a escola deveria se fazer boas perguntas, né? Ela deveria olhar para as pesquisas de satisfação que ela fez no primeiro semestre. Ela deveria perguntar para todo mundo que atendeu na matrícula do ano anterior: qual que você acha que foi o maior aprendizado? Onde a gente errou? Onde a gente acertou mais? O que a gente poderia fazer diferente? Tudo isso é parte da estratégia para mim. Isso começa antes do planejamento. E quando eu começo a planejar, eu preciso estar com todos esses dados e informações já mapeadas, né? Então, por isso que eu falo que são etapas diferentes e que muitas vezes a escola não tem essa dimensão. Então, acho que, em linhas gerais, para mim, estratégia passa por esses 4 pontos e acho que a gente não deveria economizar tempo garantindo a qualidade dessas informações e a qualidade da clareza que a escola tem sobre pelo menos o último ano. Idealmente, quanto mais ciclos para trás ela olhar, melhor, porque ela começa a ver tendências. Poxa, todo ano, por exemplo, eu estou recebendo menos procura no infantil. O que está acontecendo? Isso você só vai saber se você tem esses números guardados, né? E tem várias outras, a gente vai falar mais aqui ao longo da parte de execução, mas várias outras métricas que dá para a gente acompanhar ali ao longo do ciclo. Bom, se os nossos gestores eles não tinham tanta dimensão de fato da importância da estratégia, acho que agora você já deu uma série de elementos muito ricos. Mas ao mesmo tempo é muita coisa, né? Por onde que a gente começa? Por onde que você acha que os nossos gestores aqui podem começar a destrinchar esses dados, essas informações para ajudá-los nessa construção? Boa, eu acho que primeiro é importante ter clareza do que impacta mais, né? Quando a gente fala aqui, a gente está falando de muitas coisas ligadas à estratégia, né? Investimento em marketing, onde eu vou investir, em mídia, preço que eu vou cobrar, enfim. Eu acho que, sem dúvida, das coisas que mais impactam no processo de matrícula, especialmente na rentabilidade da escola do ano seguinte, é o preço que ela vai cobrar, né? E no fim o ticket médio que ela vai almejar, o nível de desconto que ela vai dar, e a quantidade de turmas que ela vai ou não abrir, ou até a quantidade de turmas que ela vai querer otimizar, né? Porque se você tem 2 turmas, que você já, por exemplo, você tem 2 turmas que estão ociosas, da mesma série, e você tem um volume muito grande de inadimplentes nas 2, e esses inadimplentes estão devendo há muito tempo, eventualmente você vai ter uma perda ali de alguns pais que você não vai conseguir recuperar. Então você já consegue estimar que talvez você consiga, por exemplo, juntar essas 2 turmas, caso você não tenha uma boa captação naquela série. Isso é muito impactante para a escola, porque essa otimização que as escolas eu vejo fazendo, né, como parte de uma estratégia de recuperar, inclusive, parte da rentabilidade que elas perderam na própria pandemia, tem muito valor, por exemplo. Então, comece olhando por aquilo que importa mais, e receita é sempre onde o impacto é maior, né? Acho que a gente até poderia falar aqui de otimizar os custos dos investimentos de marketing, melhorar a alocação de investimento da escola, mas se você acerta na receita, você vai ter um ano provavelmente melhor
do que se você acertar só nos custos e despesas. Eu acredito muito nisso. Acho que a segunda coisa a gente falou de muitas coisas que precisam ser feitas, né? Muitas informações que precisam ser buscadas, muitas análises que precisam ser feitas. Deleguem, né? Eu acho que é importante para esse processo de estratégia e planejamento separar ali na escola quem faz o quê, em que prazo, aonde vai acessar aquilo, e às vezes a informação ela nem existe, então você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que fazer um estudo de mercado, eventualmente tem escola que todo ano faz um cliente oculto nos seus concorrentes para saber como eles estão posicionados, eventualmente pergunta para pessoas conhecidas que têm filhos estudando em outras escolas, enfim. Então, estabeleça um tempo, divida as responsabilidades e aí, portanto, né, garanta que as pessoas corram atrás ali daquelas informações para que você, gestor, seja mantenedor, líder de marketing, líder de atendimento, não se sobrecarregue. Porque o processo de matrícula, gente, cada vez mais é um processo coletivo, né? Foi-se a época que era uma pessoa do marketing ou da secretaria que tocava a matrícula. Hoje é um processo complexo, muitas vezes envolvendo equipes pedagógicas, né? Sejam professores, inclusive, mas principalmente lideranças pedagógicas. E elas, inclusive, deveriam fazer parte do processo como um todo. A equipe pedagógica não pode estar distante do processo, desde o início, né? Definindo a estratégia, pensando os aprendizados do último ciclo, pensando os diferenciais da escola. Não adianta pensar os diferenciais só com o seu responsável do marketing, né? Quem realmente entende a escola é o pedagógico, né? Eu inclusive, quando eu era da escola, quando eu liderava a escola, não era do pedagógico, mas eu sempre tomava decisão, qualquer que fosse, envolvendo a equipe pedagógica. Então, eu acho que aqui são algumas dicas que ajudam, principalmente o mantenedor ou a liderança, a não se onerar muito, porque eu acho que o maior problema de uma escola quando vai executar a campanha de matrícula é se houver uma super centralização, tanto no planejamento, na estratégia, principalmente na execução, né? Porque se tiver uma ou duas pessoas tendo que atender 200 novas famílias ali, essa pessoa chega no fim do ciclo ali, burnoutada, enfim, sem condições de manter a qualidade disso, né? Então, como é um processo cada vez mais longo, né? A gente está falando, vamos começar em agosto, algo que vai terminar só em março, terminar, né? Porque na verdade a gente está falando aqui que não termina nunca, mas que vai ser muito intenso durante um período muito longo. É importante ter esse planejamento das ondas, das entregas, das reuniões, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, muito bem azeitado. E além de usar a própria equipe, né, envolver toda a comunidade, eventualmente até próprias famílias, né? Porque às vezes as escolas têm famílias que já são parceiras, clientes há muitos anos e que tem uma relação de muita confiança, que você pode puxar esse familiar para ouvir, pegar um pouco de percepção. A gente mesmo aqui faz muito isso, né? Nossa, estou pensando em testar uma ideia, deixa eu puxar aqui um parceiro para pegar a percepção dele, né? Que no final é quem vai ser impactado. Eu acho que isso é super relevante. Quer ver uma boa família para fazer esse convite? Uma família de um aluno que estudava muito tempo na sua escola e se formou no último ano. Ela não tem mais um conflito ali, ela não tem mais um filho estudando. Então ela pode ser verdadeira, ela pode falar o que realmente ela achava, ela pode ser até, né, bem-humorada do que funcionava e do que não funcionava. Então é uma família que vai estar menos implicada ali, né? Ou até uma família que saiu por alguma insatisfação e já está aí há 6 meses não estudando na escola, na sua escola, também é uma família que pode trazer uma riqueza grande da opinião ali, porque quando você entrevista uma família atual, veja, se você tem um filho numa escola e você está muito insatisfeito, muitas vezes você vai ponderar o quanto você vai criticar a instituição, até com receio de haver algum tipo de retaliação ou de ter algum tipo de consequência para o seu filho, né? Agora, quando você já não tem mais o vínculo, você tende a ser mais transparente. Então, as pesquisas, e eu falo muito do valor das pesquisas nas palestras que eu tenho feito, eu acho que as escolas, em geral, fazem, pesquisas, mas cometem alguns erros, né? E acho que até falando sobre isso, Bruno, que você citou a questão de ouvir os pais, eu queria citar aqui alguns erros que são muito fáceis de serem evitados em pesquisas, né? Primeiro, colocar muitas perguntas, né? Pesquisa de satisfação com 50 perguntas. Chegou na 20ª, já cansei, né? Não vou responder mais ou vou responder algo que não é de fato o que eu estou pensando. Acho que a segunda coisa, não ter dono para os planos de ação, né? Ou não ter clareza das prioridades que precisam ser endereçadas. Eu acho que são alguns erros que, em geral, fazem da pesquisa algo protocolar. A pesquisa ela precisa ser um elemento muito relevante, muito estratégico
nas definições da escola para o ano seguinte. E principalmente na campanha de matrícula, ela deveria ser um elemento bastante importante. Eu acho que, fechando um pouco esse bloco da estratégia, ficou muito claro que a gente tem uma série de dados à disposição e que a gente tem que usar com sabedoria para não tomar decisão por impulso, né? Mas agora eu queria pegar esse gancho para a gente ir para o segundo bloco, né? O segundo pilar que você trouxe, que é do planejamento, que de alguma forma talvez as nossas escolas já tenham um pouco mais, já olhem mais para esse tema, né? Dentro de planejamento, o que você acha que são os pontos, qual que é a base de um bom planejamento, né? Legal. Bom, acho que a gente já falou um pouco dos elementos, eu vou tentar entrar um pouco em cada um deles, focado nas melhores práticas. Então, acho que histórico. Eu olharia principalmente, né, de forma até dividida, os dados de rematrícula, pelo menos do último ano, e de captação de novos. Então, o que eu olharia de rematrícula? Como que se comportou a rematrícula no último ciclo, né? Ou seja, quais séries, em geral, se rematriculam antes, como que foi a recuperação da inadimplência da escola nesse período, qual que foi a taxa de rematrícula por série, por segmento. Porque aqui você já pode ter uma dimensão, por exemplo, se você tinha uma turma problemática do 6º ano, no ano passado, e eventualmente os alunos se mantiveram, mas com algum nível de aposta, você pode eventualmente no ano seguinte, na turma do 7º ano, ou ter o problema, ou ter a certeza de que os problemas foram resolvidos. Então, eu acho que olhar pelo menos o último ciclo com cuidado, né, quais segmentos eu perdi mais alunos, para quais escolas, para eu poder fazer um trabalho voltado para conter esses problemas, né? Então, eu digo que a rematrícula é o processo que deveria ser o mais fácil da escola executar, porque ela tem os alunos e todas as informações na mão dela, diferente da captação de novos alunos, né? Onde você encontra novos alunos para o 7º ano? Você não sabe. Agora, os seus alunos do 7º ano estão todos os dias na sua escola, as famílias estão, né? Você tem o WhatsApp e o contato de todos os pais. Então, mapear ali como foi, para poder atuar já, né, de forma mais antecipada possível, acho que é muito, muito estratégico. Então, não deixe a rematrícula para se misturar com o processo de novos e faça já o quanto antes um trabalho voltado para a retenção. E os números de novos, eu acho que também são super importantes, né? Porque olhando para o último ciclo, é importante saber quando você começa a receber interessados, em geral, em qual segmento os interessados começam a vir antes, né? Por que isso acontece? Como que essa originação tem se convertido em matrículas, né? Então, um pouco do que eu falei, né? Eventualmente a escola está recebendo muitos leads, né? Muitos interessados no início no início dos segmentos, né? No infantil, no Fundamental 1, mas ela eventualmente converte melhor no Fundamental, nos finais e no médio. Então, o que ela pode fazer ou para melhorar a conversão dela, né? Ou para captar até mais leads onde ela já tem uma conversão boa, né? Então, eu acho que olhar para o funil ali histórico, né? E a gente vai entrar um pouquinho no funil já, e entender como é que se comportou o processo nos grandes números é muito essencial. Então, acho que o histórico eu focaria muito nisso. Depois, um ponto super relevante é definir as metas e os incentivos. Em geral, as escolas definem muito bem uma grande meta. Eu tenho uma meta de o ano que vem ter 1.000 alunos. Eu tenho 900, quero chegar em 1.000. Legal, mas você consegue destrinchar na sua escola, se você tem todos os segmentos, esses 100 novos alunos que você quer captar, da onde eles vão vir? De qual série, de qual segmento? E mais, você vai ter perda de alunos, né? Da onde você estima que essa perda vai acontecer? Então, aonde você tem que compensar mais? Né? Então, se eu já sei, por exemplo, né, voltando ao meu exemplo, que eu tenho muitos inadimplentes no 6º ano, eventualmente eu vou ter que botar mais esforços de marketing para trazer mais alunos no fundamental ou nos finais, né? Então, quando eu defino a minha meta, é importante definir a grande meta, que eu acho que o número de alunos é sempre um número legal de divulgar, de engajar a equipe, né? Temos 500, queremos chegar em 520 no final do ciclo. Legal. Ter esse número é muito importante, desde que você consiga cascatear, né? Ou seja, destrinchar esse número em todas as séries e segmentos, e para cada liderança da escola, ela ter o seu número. Então é importante que a coordenadora do infantil saiba quantos alunos ela precisa reter e quantos alunos ela precisa captar. E ela precisa saber, idealmente, que a cada 20 famílias que ela fala da escola, ela historicamente converteu, digamos, metade. Então, se ela precisa captar 10 alunos, ela precisa fazer a apresentação da escola para pelo menos 20.
Então, se está lá com 5 alunos, 6 alunos, opa, eu sei que ainda falta, né, chegar ali nos 20 para eu conseguir bater minha meta. Então, a clareza que você precisa dar é nesse sentido, é de trazer para as pessoas de forma muito tangível os números que marcam o sucesso ou o fracasso do processo. Porque eu digo, captação, como demora muito, você tem tempo de corrigir rota. E se você tem uma meta destrinchada, inclusive por períodos, né? Então, ó, até setembro a gente quer ter tantos alunos, até outubro a gente quer ter tantos alunos, você consegue acompanhar o que a gente chama de a curva, né? Se eu sei se eu estou dentro da minha expectativa de número para aquele período, eu consigo metrificar se eu estou fazendo um bom trabalho ou não. E o fazer o bom trabalho não é que, eventualmente, você está sendo incompetente na sua entrega. Eventualmente tem um problema de geração de interessados, eventualmente a campanha está mal parametrizada no Google. Às vezes são detalhes que podem ser ajustados ali que impactam. Agora, estabelecer meta, eu falei que geralmente tem sido cada vez mais comum. Agora, incentivos ainda não é algo tão cultural nas escolas, né? Tem cada vez mais escolas fazendo bonificação, né? Campanha de remuneração variável, mas eu incentivo muito a que as escolas pensem nisso. E geralmente o principal barreira aqui, Bruno, é assim, poxa, mas eu não tenho recurso para fazer isso. Gente, às vezes é um almoço na churrascaria de presente para se a gente chegar em tantos alunos. Isso já, às vezes já motiva a equipe. Então, desde incentivos coletivos até, às vezes, coisas pequenas, né? Um vale-refeição ali adicional no mês, ou um vale-presente de R$200 no final do ciclo. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Se não tem nada, faça pelo menos o reconhecimento simbólico, né? De reconhecer quem está desempenhando um bom papel, de aplaudir publicamente as pessoas que estão se destacando. Aliás, isso é essencial, né? Independente do reconhecimento financeiro, garanta que os reconhecimentos simbólicos os elogios em público estejam sendo feitos, né? Aí, quando a gente fala ali depois dos... acho que aqui voltando, né, em planejamento, a gente tem o calendário, que é uma parte muito estratégica do processo. Por quê? Não só definir as datas, mas priorizar por períodos. Por exemplo, se eu coloco a data limite para garantia de vagas, junto com um período que eu sei que eu tenho muita demanda de novos alunos na escola, eu vou coincidir dois processos que são muito demandantes. Então eu preciso separar as datas de forma que a minha equipe consiga atender bem os pais atuais e atender muito bem os pais que estão interessados, né? Então, essa calendarização e saber exatamente em que momento você vai ter picos e onde você deveria direcionar os fluxos é super importante. Eu acho que o calendário parece algo simples, mas é altamente estratégico. Essa data, o último dia para garantia de vagas na rematrícula, o último dia para você ter um incentivo de desconto na primeira parcela da mensalidade, ou quais são as datas que você cria incentivos, né? Então, até final de setembro eu tenho um incentivo, mas será que não é melhor até 5 de outubro? Porque é o dia do pagamento? Sabe, detalhe, você fala, vamos fazer até o último dia do mês, mas o último dia do mês não é um bom dia de pagamento. Se você coloca até o dia 5, que aí sim é a data em geral que os pais recebem salários, vai ser muito mais estratégico. Então, é nisso, e pegar o calendário com todos os feriados, né? Se vai ou não vai ter recesso, se vai ter alguém da equipe de férias. Tem muita coisa que envolve calendário que acho que é super importante direcionar. Eu acho que quando a gente entra em recurso, aí é uma parte que é bem abrangente, né? A gente pode estar falando desde definir o CRM, que é o sistema, né, da escola de cadastro, definir a equipe que vai trabalhar na matrícula, e aqui acho que é super estratégico, tem que ser pessoas muito boas, que entendam a proposta pedagógica, que tenham profundidade sobre a escola, que saiba defender esses diferenciais dessa escola. Não adianta a gente colocar uma pessoa temporária, formada num curso que não tem a ver com escola, que não entende da escola, para converter uma matrícula. Não vai converter. Com o sucesso que uma pessoa que realmente vivencia a escola converteria. Então, acho que time é importante, acho que parceiros são muito importantes, né? Então, tanto os fornecedores, agência, né? Assessoria de imprensa, quem são as empresas que vão te ajudar, mas se você vai trabalhar com uma equipe interna, vamos falar dos parceiros para indicar alunos, né? Que cada vez mais as escolas têm utilizado. Isso é um recurso. Se eu tenho uma escola que começa no 6º ano, eu posso fazer parceria com uma escola que termina no 5º ano. Eu posso dar um incentivo para essa escola me indicar um aluno. Se esse aluno se matricular, eu dou
uma contrapartida. Ou seja, isso é um recurso e um ativo que, se a escola investir, pode trazer muito resultado. Então, acho que parceiros estratégicos também são super relevantes, né? Não só escolas, como associações, empresas, né, sindicatos. Eu conheço uma escola de Brasília, por exemplo, que ele tem mais de 600 parceiros, uma escola, e ele tem uma equipe dedicada a cuidar desses parceiros. Boa parte da matrícula dele ele garante só através das parcerias. Ele, obviamente, dá desconto, ele tem condições, mas ele não só incentiva as famílias com desconto e condição especial, mas ele remunera e dá contrapartidas para os parceiros. E garante que esses parceiros estão informados das novidades da escola e coisas do tipo. E aí, eu acho também, dentro do planejamento, acho que tem uma parte importante, que de certa forma entra um pouco ali na parte de recurso, que é um pouco dos canais que você vai investir e de onde vai vir, né, o fluxo principalmente de novos alunos. Então a gente tem os canais digitais, a gente tem as mídias offline, a gente tem a possibilidade de fazer, né, matérias patrocinadas em jornais relevantes da cidade, enfim. Campanhas então, de indicação. Campanha de indicação, acho que você falou de um tema que muitas escolas, quando fazem bem, gera muito resultado. E aí a gente pode falar, mas os alunos já indicam, as famílias já indicam, mas elas indicam porque você incentiva, né, faz a campanha para isso e cria ali até contrapartidas, ou elas indicam só porque elas gostam? As pessoas até indicam só porque elas gostam, mas isso é 10% do potencial de indicação que você tem. E aí tem escola que não só cria programas de indicação para famílias e alunos, mas também para colaboradores, né? Porque pensa que se você tem lá seus 200, 300 colaboradores, quantas pessoas essas pessoas não conhecem? Vamos botar aí 10 pessoas, a gente está falando de um universo de 3.000 famílias que eventualmente poderiam estar sendo prospectadas pela sua própria equipe, com contrapartidas, obviamente, né? Você tem que incentivar com recurso ou com premiações simbólicas, enfim. Eu acho que é difícil pensar uma campanha bem sucedida se não tiver algum atrativo, mesmo que algo acessível, não precisa ser algo super caro. Mas tem escola que deixa isso muito tangível. Ó, se você indicou, matriculou, te dou R$200. No quinto, você vai para R$2.000. Assim, é uma coisa que cria ali, às vezes, pessoas que ficam super engajadas, né? Em falar ali na festa do amiguinho, né? Divulgar nas redes sociais, compartilhar ali aquele link de indicação. E aí eu queria entrar um pouco aqui para fechar o tema de planejamento nas metas e nos incentivos. Eu acho que muitas vezes a escola, como eu falei, define metas, mas não tangibiliza exatamente o que isso significa. E acho que tem um template, né, tem uma forma de olhar para metas que eu acho que é muito legal, que eu queria trazer aqui para todo mundo descobrir um pouco de um jeito de fazer bem feito, que eu já fiz e funciona, que a gente fala que são as metas SMART, né? SMART é um termo em inglês para metas inteligentes. O que é uma meta inteligente? É uma meta que é específica, né? Então a gente falou 100 alunos, sendo tantos alunos de novos e tantos de rematrícula, ela tangibiliza, inclusive por períodos, né? Eu quero, dos 100 alunos, eu quero captar pelo menos 50 até outubro. Ela é específica. Ela é mensurável, então estou falando aqui número de alunos, ticket médio, ou até o valor do faturamento da escola, então você consegue mensurar. Não é, vamos fazer uma campanha melhor do que do ano passado. Tá, mas melhor quanto, né? Isso é importante. Atingível. Então, Bruno, assim, acho que é impressionante. Às vezes a escola ela se coloca uma meta que é muito distante. Eu tenho 500 alunos, eu quero chegar em 700. Cara, é um salto muito alto. É muito raro ver uma escola que tem um patamar de crescimento tão alto como esse. Então, será que não é melhor colocar uma meta que seja realmente plausível, que as pessoas acreditem e corram atrás de verdade? Senão desengaja, né? Senão desengaja, né? Você tem que captar 100 alunos, sendo que no ano passado a gente captou 50. Poxa, não vai dar, é difícil, né? A não ser que o recurso seja totalmente diferente, o investimento seja muito maior. Ela precisa ser relevante, né? Acho que ela tem que também dar um frio na barriga, ela tem que fazer as pessoas correrem atrás, porque se for uma meta fácil, ela acaba sendo, enfim, desmotivante até, né? E ela tem que ter clareza no tempo, né? A meta, ela precisa estar muito clara de até quando ela é válida. Não adianta colocar uma meta onde, a hora que a gente bater, tá batido. Não. Tem que ter data final e tem que ter as datas intermediárias. É muito importante as datas intermediárias. Por quê? Com data intermediária, você já consegue medir o pulso se está indo bem ou não, você já consegue dar os incentivos, né? Então, se a gente chegar até tal número, vocês já vão ganhar uma premiação intermediária. Aquilo já vira um motivo para fazer uma reunião com a equipe, para falar do que está indo bem, do que a gente aprendeu, do que pode ser melhor. E eu diria que as metas intermediárias deveriam ser
na minha visão, né, sempre mais fáceis de atingir do que a meta final, porque aí você vai dando aquele incentivo para o time de estar conseguindo chegar nos resultados. É óbvio que você não pode colocar muito fácil, porque senão fica distante da meta, mas sempre tem que colocar ali um nível de factibilidade de atingimento da meta para que o time realmente corra atrás e comemore, e aquela comemoração, eu diria que é um dos incentivos, né? Quando o time bate meta e comemora, é uma forma, inclusive, de você engajar, melhorar a cultura, fazer todo mundo sair dali ainda mais motivado, assim. Então, acho que aqui são algumas das dicas aqui para transformar o tema de incentivo em algo que realmente funcione. Não adianta a gente colocar meta e até incentivos que não sejam plausíveis, não sejam atingíveis, não sejam relevantes, né? Uma premiação cara, mas que está baseada num número que ninguém acredita, né? E acho que mais do que dar o número é explicar como vai chegar lá, né? Então, galera, a gente vai colocar uma meta agressiva, mas olha, a gente vai ter uma campanha nova, a gente vai investir X vezes mais do que no ano passado em marketing, a gente vai ter uma sala de matrículas novas aqui para atender as famílias que nos visitarem. Garantir que o time se sente também seguro para que eles se sintam apoiados, né, e com as ferramentas necessárias para chegar naquele resultado. Não adianta a gente, vai lá, se vira e traz o resultado aqui daqui 4, 5, 6 meses. As pessoas vão se desmotivar, né? É um processo longo, árduo, cansativo, e que se as pessoas não tiverem muita clareza de como elas vão atingir os resultados, elas vão ficar perdidas e vão se desmotivar com o tempo. Então acho que aqui são algumas dicas importantes aqui no tema de planejamento. Muito bom. E antes até de entrar em execução, eu queria reforçar duas coisas que você trouxe, Faleros, que no começo você falou muito de métricas, até agora falando de metas, e eu acho que para muitos dos nossos gestores que ainda não fazem isso, né, de uma forma estruturada, gastem tempo na parametrização disso, né? Então, se você vai começar a incluir uma determinada pergunta no teu processo de captação, já tem um modelo, né? Já cria um template para isso, para a pessoa que vai receber aquela família poder preencher, porque depois que o processo estiver rodando, você vai ver que você já perdeu um monte de informação. E aí aquele histórico que a gente falou que é tão importante para te ajudar na tomada de decisão, não vai se construindo. E aí você quer fazer isso com o carro já andando, fica um processo muito mais difícil. Quando você falou da temática de pessoas, né, de equipe, a importância da formação dessa equipe, né? Não adianta falar, vamos fazer isso, e você não forma essa equipe, você não dá clareza sobre as metas, né? Explica os porquês que essas coisas estão sendo feitas, né? Esse direcionamento está sendo tomado. Então, acho que são pontos super relevantes para a gente reforçar, porque das primeiras vezes dá trabalho, né? Ter que realmente estruturar os modelinhos, né? Criar ali uma planilha de controle, mas depois vocês vão ver que o efeito disso é muito maior, né? Mas bom, chegamos agora no último bloco, que é o bloco de execução. Porque como você bem disse, por melhor que seja o planejamento, por mais clara que seja a estratégia, a gente vai precisar recalcular a rota eventualmente. Onde que você sugere aqui que os nossos gestores eles deveriam focar, priorizar? Como que você enxerga e traz dicas práticas para o processo de execução? Vamos falar do primeiro, que é ritos e rotinas. Você falou de um tema que eu propositalmente coloquei aqui, mas muitos podem pensar se ele não deveria estar em planejamento, que é formação. Geralmente, a formação do time é vista como uma parte do planejamento. E eu concordo, tá? É importante que antes de começar a matrícula, você tenha uma ótima formação. Talvez a parte mais densa deveria vir antes. Mas para mim a formação de verdade ela acontece na execução, é durante a execução. E ela é contínua, né? E é contínua, exato. Então assim, é no atendimento que você vai acompanhar de uma pessoa nova que está na equipe de atendimento, que você vai terminar o atendimento, olha, achei legal você falou isso aqui, funcionou aquilo ali, mas essa parte aqui fala dessa forma, essa parte aqui posiciona desse jeito. Isso você só vai descobrir na execução, né? Então não adianta fazer formação no início, no meio e depois a recapitulação dos aprendizados no final. Perdeu. Porque na semana a semana ali vai ter um monte de aprendizados que precisam estar virando aprendizados e trazendo de volta para o time, seja no WhatsApp, num áudio, num vídeo que você grava. Gente, tô percebendo que quando a família traz uma objeção de algum concorrente, a gente não está fazendo essa fala da forma correta. A forma correta é assim, a gente pode fazer dessa forma, trazer esse elemento, quer dizer, o gestor, seja ele o líder do processo de matrícula ou o próprio mantenedor, precisa estar muito presente para acompanhar e dar os feedbacks contínuos. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do processo de ritos e rotinas. E até ações corretivas, né? Às vezes você percebe
que as famílias estão sentindo falta de ter algo palpável para você levar embora. Poxa, vamos produzir fazer um logo, folder, você vai ajustando putz, a rota, eu tenho né? um folder, mas não está funcionando. Vamos pensar, ou eu faço um novo, ou eu crio um encarte, né? Ou eu adiciono ali uma informação até digital, mas que eu garanto que vai chegar no pai. Então acho que isso é super importante. E aí entra as rotinas de fato, né? Eu acho que não tem uma fórmula pronta aqui, mas acho que dando um direcional pelo menos uma vez por semana, depois que o processo começou com as lideranças, né? Então, coordenação pedagógica que está participando, equipe de matrícula, né? Eventualmente equipe que lidera o atendimento. Então, aquele balanço, como fomos, como a gente esperava que fosse, o que a gente aprendeu, o que pode corrigir a rota para a semana seguinte. Isso acho que é essencial. Mas eu faria pelo menos uma vez por mês com toda a equipe, né? Então, todos que estão envolvidos, desde o porteiro, né, até ao mantenedor. Estamos juntando todo mundo aqui, o que vocês estão achando? O que está dando certo, o que não está? Aqui a gente trouxe um pouquinho desses compilados. Olha, a gente está indo bem aqui, a gente não está indo bem ali. No infantil a gente está indo bem, no médio a gente não está bem. A gente tem que ser transparente, as pessoas precisam sentir parte. Muitas vezes o mantenedor tem medo de, eu não vou falar porque é muita gente, o concorrente pode ficar sabendo. Eu acho que a pior coisa só você fica sabendo, ninguém do seu time entende o que está acontecendo, se está indo bem ou não está. E aí, o que adianta se o concorrente não está sabendo, se o processo não está sendo evoluído ali como deveria? Né? Então, essa reunião mensal envolvendo todo mundo, ou até quinzenal, eu acho que ela é muito estratégica, porque é o momento também de comemorar os resultados parciais, de reconhecer os destaques. Gente, teve um caso aqui de uma mãe que veio, que estava super resistente, aparentemente não tinha perfil, mas aí a fulana ou a cicrana pegou essa mãe na mão, levou na escola inteira, fez o engajamento, conseguiu convencer a mãe a trazer o pai do aluno, né? E algo que a gente quer destacar aqui, poxa, só de eu fazer isso, eu estou criando cultura, eu estou criando ali a referência do que, muitas vezes algo que poderia parecer impossível, né? Eventualmente a mãe chegou lá e falou já uma objeção grande de preço. Eu estudo numa escola que é muito mais barata que aqui, eu quero pagar o mesmo. Poderia desistir, né, e falar, não vou nem apresentar, então eu vou fazer uma apresentação mais protocolar. E às vezes eu fui lá, fiz a apresentação, encantei, a mãe se convenceu de que ela deveria estar pagando mais pela escola do filho dela, e ela topou dobrar o que ela gastava em educação com o seu filho, porque ela viu que tem uma proposta pedagógica ali totalmente diferenciada. Isso só vai aparecer se você fizer uma reunião com a sua equipe e compartilhar esse tipo de coisa. Se postar no grupo do WhatsApp de forma totalmente pontual ali, um textinho, pode ser que as pessoas leiam, mas não vai ter o calor e aquele sentimento de conquista coletiva que teria se a pessoa contar aquela história, todo mundo aplaudir, as pessoas puderem fazer perguntas, né? Eu acho que tem que ser um processo que engaja. Porque como eu falei, Bruno, acho que o processo de matrícula é muito cansativo, é estressante, é baseado em metas, é baseado numa certa pressão. Se a gente não cria momentos de descompressão, e eu acho que essas reuniões deveriam ser mais nesse sentido até, do que no sentido da cobrança, né, de falar de números ou de botar pressão no time, a gente não consegue fazer com que o time consiga caminhar 6 meses com o mesmo nível de energia, né? Então acho que hits e rotinas é super importante. Acompanhar números, a gente já falou bastante disso, né, mas eu acho que quando a gente começa a matrícula, os números começam a ser muito vivos e muito fáceis de comparar, né? Então, o número que a gente sempre comparava na escola que eu trabalhei era quantas matrículas eu tinha no ano passado até esse mesmo dia útil, depois do dia que eu iniciei o processo, né? Então, por mais que você comece em datas diferentes versus o ano passado, você pega dias úteis contra dias úteis. Em geral, essa é uma boa métrica de comparação. E aí, se no ano passado eu já tinha 50 matrículas novas e esse ano eu estou com 20, no mesmo período de dias úteis, alguma coisa está estranha, né? Alguma coisa eu preciso entender que está acontecendo. É a conversão, a agência não está trazendo leads suficientes. Então, isso pode ser diário, né? Você tem alguém que acompanha, obviamente pode compilar de forma semanal, mas esse acompanhamento deveria ser diário. E aí você pode ter vários insights, né? Você pode descobrir durante o ciclo que tem uma pessoa do seu time que converte mais quando ela atende famílias do infantil versus do médio, porque ela entende mais do infantil. Então, poxa, vamos pegar essa pessoa e focar mais no infantil. Então, o pai que chegou querendo colocar o filho dele na educação infantil, eu vou colocar para ela. É o tipo de aprendizado que você só vai ter depois de começar. Quando a gente pensa em rematrícula, a mesma coisa, né? Como que estava a sua curva no ano anterior versus agora? Quanto por cento de inadimplência eu tinha no ano anterior versus agora? Tudo isso é muito fácil de acompanhar e comparar.
Presença, né? Então a gente já deu vários exemplos da presença, seja do mantenedor, seja da alta liderança, seja de quem mais entende. E às vezes pode ser um professor do ensino médio que está na escola há 10 anos, que vende a escola como ninguém, que ajuda, por exemplo, nos atendimentos de ensino médio. Né? Eu preciso que esse cara esteja presente, então ele vai dar aula de manhã e à tarde ele vai estar presente na sala de matrícula. O mantenedor ter ali uma rotina de presença, não só para estar acompanhando se está indo tudo bem, mas para atender alguns pais ou mães que às vezes só vão se matricular se falar com o dono, se falar com o mantenedor, com a dona, mantenedor, enfim. Muitas vezes a presença do dono, da equipe que lidera a escola, faz a diferença. Né? Você garantir que você mostra a importância do processo para quem está conhecendo a sua escola. Passa uma mensagem de que você está priorizando aquilo, né? De que aquilo é importante. Que aquela pessoa é importante, né? E não deixar só para o momento que a pessoa desistiu de matricular e tal. Não, talvez até no começo do processo, né? Eu acho que... E você às vezes descobre pela própria quantidade de objeções que aquele pai está trazendo, né? Se vai ser uma matrícula difícil ou não. E às vezes não precisa ser a reunião, mas, por exemplo, fala para sua equipe para que sempre que tiver um caso crítico e essa pessoa não tiver sido atendida por uma pessoa da direção, avisar, passar o contato do WhatsApp no grupo e o mantenedor ou a direção pedagógica liga, olha, você veio aqui na nossa escola, veio conhecer a nossa proposta, o que você achou? Eu sou a direção aqui, qualquer dúvida que você tiver, você tem aqui meu contato. Isso passa um nível de cuidado que eu diria que assim, mesmo se essa família não fizer a matrícula, ela vai ser uma família promotora. Se alguém um dia falar, o que você acha da escola X? E ela tiver tido esse atendimento, ela vai falar, olha, eu não matriculei lá porque eu tinha uma questão financeira, mas foi muito bem atendido. Se eu pudesse colocar meu filho numa escola boa, eu colocaria naquela escola. Isso tem muito valor. Porque, em geral, você tem muita quantidade de interessados, mas quando você vai para a quantidade de visitas, isso tem uma quebra grande. Então, em geral, você recebe muito menos visitas do que você tinha de interessados. Então, é no momento da visita que você tem que encantar. Você tem que garantir que o pai sai dali com uma imagem muito boa daquela escola, com total consciência do que aquela escola faz. E você só vai conseguir garantir isso com uma equipe muito bem alinhada e treinada. E no final, né, acho que um pouco do que a gente já falou também, corrigir rota. Né? Descobriu que tem alguma coisa errada, não espera. Né? Já corrige, ajusta, muda. Eu acho que a pior coisa que uma escola faz não, a gente planejou assim e a gente vai seguir assim até o final. É a fórmula do fracasso hoje em dia. Por quê? Como são muitas variáveis, muitos elementos, não só internos, mas da própria concorrência. Se do nada você descobre que a concorrência está fazendo uma oferta totalmente diferente da sua, que você não tinha visibilidade e que está fazendo você perder muitos alunos para lá, alguma coisa tem que ser feita. Né? Vamos reunir aqui, vamos montar uma sala de discussão, vamos trazer inputs aqui, vamos tentar pensar o que pode ser feito, porque eu acho que tem muita escola que não, vamos seguir a nossa risca, a gente sempre fez assim, sempre deu certo, tem muito tempo ainda para dar certo. Gente, cada dia que passa na matrícula é um dia perdido que não se recupera. Se você está com um gap ali, um déficit versus o ano anterior, como eu falei, né? Se tinha 50 matrículas no ano anterior, esse ano só tem 20 no mesmo período, se você não fizer nada, tá colocando em jogo todo o sucesso que você planejou ter naquele processo, né? Então, eu acho que a humildade durante o processo de matrículas acho que é super importante. E lembrar que se você planejou 50 e você tem 20, amanhã você tem que compensar esses 30, né? E como é que você vai compensar isso? Exato. Então você precisa olhar para esse futuro também, porque de alguma forma você vai precisar recuperar aquilo para você atingir aquilo que você planejou, né? E por isso que a presença da alta liderança na questão da motivação é super importante, porque as pessoas não podem, em nenhum momento, por mais distante que estejam da meta, desistirem do número ou do objetivo da escola. O máximo que você pode fazer é recalcular a rota. Olha, o que a gente planejou, a gente já concluiu que esse número realmente não tem como, mas vamos buscar tal número. E se a gente chegar nesse número que é factível, a gente ainda tem algum tipo de reconhecimento, mesmo que não seja o reconhecimento máximo que tinha sido estabelecido. Porque quando as pessoas desistem, é de fato aí o momento que a escola não tem mais controle dos resultados. Então, entender e ter um processo de feedback para descobrir os problemas, discutir com a equipe as soluções, atuar e corrigir rota, pode parecer algo óbvio, mas no dia a dia, principalmente depois que começa, se você não coloca na agenda e não tem momentos para isso, por exemplo, na escola que eu trabalhava a gente fazia isso aos sábados, porque ao longo da semana era tão intenso que não sobrava tempo e à noite as pessoas estavam muito cansadas. Então a gente reunia com a equipe toda uma vez por mês aos sábados,
com café da manhã, com uma coisa legal que recebia todo mundo. E aí estava todo mundo ali com a cabeça boa para refletir ali sobre o que estava acontecendo. Então acho que é importante, tudo isso tá lá no planejamento, né, que a gente falou no começo e que vai ser definidor ali do sucesso do processo como um todo. Muitas coisas, né, Bruno? Acho que pode parecer difícil, mas eu acho que eu diria que o sucesso está no fazer o simples bem feito, né? Ter uma boa campanha, fazer um material bonito, isso obviamente faz a diferença, mas não é isso que vai definir os sucessos da matrícula. Eu acho que é a excelência no que a gente fala do arroz com feijão, né, do básico bem feito, na minha opinião, que garante o sucesso do processo como um todo. Você falou que são muitas coisas, mas o que não temos muito, infelizmente, é tempo. E a gente está chegando aqui praticamente nos finalmente, mas eu acho que foi uma aula aqui, assim, você trouxe muitos elementos, não só do conceito, mas de forma prática. Então tenho certeza que os nossos gestores que estão nos acompanhando aprenderam muito, espero que tenham feito muitas anotações. E para a gente é muito importante que os nossos gestores de fato entendam a importância disso, né? A gente como parceiro torce muito pelo sucesso de todos vocês. A gente fala que o sucesso das nossas escolas é o nosso sucesso. Exatamente. Então a gente espera que vocês tenham uma semana formativa muito rica, que aproveitem muito desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para todos vocês e contem muito com a gente. E a gente espera um processo de matrícula, de captação e de retenção de alunos extremamente bem sucedido. Faleiros, obrigado mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar com você e até a próxima, né? Obrigado, sucesso para todo mundo aí, contem com a gente.